Olá, meus queridos alunos do sexto ano. É, Após termos feito a prova, né, a segunda avaliação, nós vamos agora iniciar um conteúdo, né, do capítulo 3. É, Quero dizer para vocês que em uma outra oportunidade, quando a gente terminar esse capítulo 3 e ou talvez, né, quando nós, que eu acho até melhor, quando nós voltarmos para as aulas na escola, nós vamos retomar o conteúdo sobre escalas cartográficas. Porque, ou então, quando eu ver que vai dar para encaixar nesses conteúdos aqui, a gente retoma ao conteúdo de escalas cartográficas, porque é um conteúdo que eu acho que precisa ser feito uma praticazinha a mais. E de já aviso, desculpem qualquer barulho, qualquer interferência, né? Porque em casa, minha casa não é tão silenciosa assim. Então, mas vamos dar continuidade. Então, nesse capítulo 3, nós vamos falar sobre o relevo, as águas e as paisagens terrestres. Então nós vamos falar toda essa exuberância que a gente vê, as montanhas, tudo que a gente vê, as cachoeiras, como é o exemplo aqui, e também é que está no livro de vocês na página 326. Não é a mesma cachoeira. Essa que eu coloquei aqui para vocês é as cataratas do Iguaçu, a Foz do Iguaçu. E tudo isso que a gente vê é toda uma modificação, né, que a natureza passa. E as paisagens, tanto faz uma paisagem natural como artificial, algo aconteceu para que ela chegasse naquele determinado estado. Então nós vamos começar falando na página 300, o capítulo começa na 326, mas nós vamos pegar já da 328. Formação e transformação do relevo terrestre. O texto de vocês diz aqui que as variadas formas, né, que a gente vê no planeta, né, as elevadas, as mais planas, esses altos e baixos todos, os morrinhos que a gente vê, as áreas mais rebaixadas, tudo isso, todo esse conjunto de formas é o que a gente chama de relevo. Então essas formas, né, elas são resultado da atuação de diversos fatores que acontecem na natureza. Esses fatores, né, e então aqui eu já até coloquei uns tópicos, esses fatores, né, eles são determinados pelos fatores internos e fatores externos. Dentro desses fatores internos, a gente vai ver que o primeiro fator, que nós podemos dizer assim, que é como dar início a tudo, que é o ciclo das rochas. Tá, mais à frente, aí você pode perguntar, mas o que é rocha? Mais à frente a gente vai ver detalhadamente o que são rochas, os tipos de rocha, o nome de algumas rochas, a composição delas, nós vamos ver. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como que esse relevo é transformado, como ele é formado e transformado. Então, o texto aqui fala que as forças do interior da Terra, como os vulcões, os terremotos, existem há muito tempo no planeta. E eles são os fenômenos que a gente chama de fatores internos. Terremotos, vulcanismo, são eles que modelam o relevo. Então essa atividade vulcânica, através daquela formazinha de cone, né, que a gente chama o vulcão, é aquela lava que sai, né, o magma que consegue sair dali, ele vai modificando. Mas assim, como é que vai modificando? Como é que vai surgindo tudo isso? Ó, aqui a gente vai pegar a partir do ciclo das rochas. Aí você diz, mas é só o terremoto e vulcão que modifica a superfície? Não, não é. Como eu disse para vocês, temos os fatores internos, que são os vulcanismos e terremotos,
Porque interno, o nome já diz, interno, acontece dentro da superfície. A gente não vê acontecendo. A gente vai ver quando ele já modificou alguma coisa aqui fora. Mas o movimento do magma a gente não vê. O magma está internamente, está dentro da Terra. Mas nós temos também os fatores externos. Esses fatores externos, sim, o nome já diz, externos, está aqui fora. Então, esses a gente consegue ver. Quais são eles? A chuva, o vento, a água dos rios. Então, a gente vai ver mais à frente, mais detalhado. Aqui no início, nós vamos ver primeiro os fatores internos. Mas, então, foque nesse nome, internos, dentro, acontece dentro da superfície, a gente vê já depois que aconteceu. E externos, a gente consegue ver a coisa se modificando. Por exemplo, a água da chuva vai caindo numa superfície que vai fazendo com que ela vai se desmanchando, aquela terra termina se desmanchando, aquele morrinho vai sendo modificado, vai infiltrando água e tudo aquilo. Então a gente consegue ver essa transformação. Internamente não, o que o magma faz a gente não consegue, a gente só vê quando ele já está aqui fora. O que ele causou. Acontece uma movimentação das placas tectônicas no fundo da Terra e a gente só vai ver aqui fora o que? A destruição que isso causou. Pois bem, vamos ver aqui como isso acontece, o ciclo das rochas. A rocha, como que tudo começa? O magma, né? Ele está no interior da Terra, aquela lava vulcânica, né? Aquela lava de magma está pastosa, como se fosse uma papa. É uma coisa que não é totalmente líquido, mas não é totalmente sólido, então é pastoso. Quando ele encontra alguma abertura, algum cone vulcânico, alguma área que ele possa sair, né, para derramar aqui fora, aquilo que derramou, que caiu aqui, na superfície, vai se solidificando, né? Ou seja, devido à ação, à temperatura, né, o sol, vai fazendo com que ele vá ficando sequinho. Ele vai como se fosse grudando nas partes aqui, né? E ele vai formando a chamada rocha. Que rocha é essa formada diretamente do magma? O nome já diz, rocha magmática. Mas ela também é chamada de rocha ígnea. Ígnea porque ela é feita lá dentro. Beleza. Essa rocha aqui, do magmazinho que saiu, ela foi formada aqui fora, né? Quando ela é formada aqui fora, a gente chama ela de extrusiva. A gente vai ver mais à frente. E quando ela é formada, quando ela não consegue sair totalmente, mas ela fica aqui na beirinha aqui do cone, e ela mesmo assim consegue endurecer, a gente chama de rocha intrusiva. Intru, porque é interno. Mas tudo bem, vamos falar da rocha que conseguiu sair, da rocha extrusiva. Essa rocha saiu, né, se solidificou, mas aí de repente ela passou por alguns processos, né, como o vento, a água da chuva, a água dos rios. De alguma forma ela sofreu um intemperismo, ela foi quebrada. E devido a ela ter sido quebrada, né, formou-se sedimentos, ou seja, pedaços dela. Esses sedimentos, eles foram se juntando e formou-se o quê? Uma outra rocha chamada de rocha sedimentar. Então, rocha sedimentar é uma rocha que um dia ela foi magmática, um dia ela foi uma rocha ígnea e ela se sedimentou, né, numa determinada área e ficou ali e formou uma outra rocha. É uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar também sofreu agentes externos. Tudo isso que nós estamos falando aqui, que fez com que essa rocha se quebrasse e depois ela se desmanchasse, isso são fatores externos. Eles modificam o relevo, assim como os fatores internos. E esses aqui a gente pode ver, como eu disse. Então, a rocha sedimentar, né, os sedimentos, eles foram se juntando, né, aos poucos, um em cima do outro, formaram alguns morrinhos. Ou então eles foram ficando como se alguém tivesse apertado eles na superfície.
eles foram se colocando uns por cima dos outros, como a gente chama de compactar. E aí eles formaram uma outra rocha chamada metamórfica. Só que essa rocha metamórfica, ela pode, do jeito que ela está aqui, nem endurecer. Ela pode ser quebrada novamente por algum fator, ou chuva, ou vento, seja qual for o fator externo, e ela de novo ser sedimentada e se transformar na rocha sedimentar novamente, ou metamórfica. Ou então ela pode logo se misturar com as outras rochas e ir até o fundo de novo da superfície e lá de novo ela começar o processo. Se mistura com magma e vem para fora novamente. Assim também, uma rocha magmática, ela pode não passar logo a ser sedimentar. Ela pode daqui ser intemperizada e ela pode se solidificar logo aqui próximo ao cone vulcânico. Aí ela entra novamente e se torna magma de novo. Rocha magmática novamente. Então é isso. Por isso o nome ciclo é porque está em constante transformação. Claro que é como eu disse, daqui ela pode logo ser quebrada novamente. Mas ela pode, por isso o nome dela é metamórfica. Metamórfica vem metamorfose, ela ainda está em constante transformação. É como se fosse assim. Não se sabe se ela vai voltar ou se ela vai ser sedimentada novamente, quebrada novamente. Entenderam? Então esse é o ciclo da rocha. Toda a paisagem que a gente vê, ela foi formada dessa forma. Foi nessa sequência. Entenderam? Então aqui mostra como que essa paisagem é formada. E o texto de vocês, na página 329, fala aqui sobre a questão da água das chuvas, dos sedimentos que são transportados, sobre a ação do vento. Inclusive, na página 329, mostra uma formação rochosa que foi desgastada pela ação do vento. Então, ela está bonitinha daquele jeito. Ah, pedra furada. Ah, mas o que foi que aconteceu para ela chegar nessa configuração? Então, a gente vai ficar por aqui. Aqui, eu estou deixando aqui uma atividade, não vou enviar a atividade em PDF. Vocês vão assistir a aula e copiar no caderno e enviar para mim. A foto do caderno, logicamente, com cabeçalho e tudo. Ou vocês vão enviar por e-mail, ou vocês podem enviar pelo WhatsApp, que é até mais fácil, né? Aqui, ó, primeira questão, o que é relevo? Aqui você vai contar com as suas palavras esse ciclo da rocha. Ou seja, eu não quero desenho, eu quero que você conte com as suas palavras como que acontece esse ciclo das rochas. E aqui você vai dizer quais são os agentes internos e externos que a gente falou aqui, tá ok? Então, boas atividades para vocês. E não se esqueça de olhar aqui, né, a página certinha e o capítulo, tá ok? Até mais!